Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós estudaremos o que, de acordo com a escola Hanafi, interrompe e anula um salat, uma oração. Se aplicam os seguintes casos. Primeiro, não se deve comer, nem beber, nem fazer nenhum outro ato significativo durante o salat, pois invalida a oração. Segundo, se ocorre impureza e a quebra da ablução, ou seja, o surgimento de hadath, impureza, a pessoa se afasta da oração para refazer a ablução e repete a oração. E se ele era o imam da oração e ia iniciar a oração e perdeu a ablução, ele deve indicar um substituto para fazer a oração em seu lugar, já que as pessoas estão ali esperando. Terceiro, se a pessoa dormiu, ou teve um surto, ou perdeu a consciência, ou deu risada alto, a sua oração está invalidada. Ela deve refazer a ablução e a oração. Quarto, se a pessoa conversou durante o salat, seja intencionalmente ou por distração, por engano, o seu salat, sua oração, está anulado. Quinto, a exposição das partes do corpo que devem ser cobertas durante a oração, ou a presença de uma quantidade de sujeira maior do que a quantidade de um dirham, de acordo com a escola Hanafi, se qualquer dessas duas coisas ocorre por um período em que se pode dizer Subhanallah 3 vezes, a oração está anulada e deve ser refeita. Sexto, se alguém que realizou a ablução seca, tayammum, viu a água aparecer em sua frente enquanto estava fazendo o salat, o seu salat está anulado. Isso só não se aplica para a pessoa que fez o tayammum por razão de saúde, por uma razão do corpo, da saúde, mas se foi por falta de água e alguém trouxe água, apareceu água naquele momento, a pessoa ouviu alguém anunciar que a água voltou, a sua oração está anulada. Sétimo, se a pessoa havia feito o massah, que é passar a mão úmida sobre as suas meias, que nós chamamos de hufs, e se passou o prazo de 24 horas, de acordo com a escola Hanafi, a pessoa não pode rezar utilizando aquela meia sobre a qual foi feita o massah. A pessoa deve fazer a ablução. Ela tem o prazo durante 24 horas após ter colocado a meia em estado de ablução. Então, significa que a pessoa colocou a meia estando com ablução, ela tem 24 horas que ela pode rezar passando a mão molhada sobre a meia quando ela faz a ablução. Se nesse período de 24 horas a pessoa remover uma das meias, ela terá que lavar os pés, ou a ablução que ela estará anulada. E se a pessoa removeu as meias, então aquele massah que a pessoa faz, ele fica inválido. Então a pessoa tem, na verdade, um período de 24 horas e não deve remover as meias. Nós já demos uma aula no qual explicamos as condições dessas meias ou calçados. Existem condições de impermeabilidade, de altura, de firmeza, de espessura. Não é qualquer tipo de meia ou calçado sobre o qual nós podemos fazer isso. Oitavo, se a pessoa retirou os hufs, ou seja, essas meias de oração, dos pés, com algum movimento suave ou acidental, isso também invalidou a oração. Nono, se a pessoa era iletrada
e de repente aprendeu uma sura ou trecho do Alcorão enquanto estava orando, isso também invalida a sua oração. Por exemplo, a pessoa escuta alguém dizer uma frase que pode ser usada na oração, ou 3 versículos, como a escola Hanafi diz, 3 versículos curtos ou um versículo longo, e a pessoa de repente ela memorizou enquanto estava orando. 10º caso, se a pessoa estiver rezando com o corpo descoberto por falta de roupas, e de repente aparece uma vestimenta enquanto a pessoa está orando, então essa oração também está anulada. 11º, se a pessoa estava orando sentada ou deitada, apenas fazendo gestos com as mãos da oração, né? Por razão de doença ou de incapacidade de orar com as posições plenas e todos os atos plenos, e aí de repente a pessoa melhorou e tornou-se capaz de realizar a curvação e a prostração da oração, então a oração também está invalidada. 12º, se a pessoa está rezando e lembrou que se esqueceu, que não fez um outro salat que está em dívida anterior, então a sua oração está anulada. E finalmente, 13º, se ela era uma pessoa que estava dispensada de alguma coisa, ou seja, com alguma desculpa válida na oração, e então a sua desculpa terminou, cessou, então aquela oração está invalidada. Por exemplo, a pessoa estava com mal-estar rezando sentada, mas de repente ela melhorou, se tornou apta a rezar da forma completa. Então, cessando essa desculpa, aquela oração está inválida e a pessoa deve fazer a oração desde o início da forma completa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatiha.